TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde, está começando na sua TBO, Canal 8, o programa Veracidade, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas. O programa Veracidade agora com uma roupagem diferente. Cada dia da semana nós temos um quadro, né? Segunda-feira nós começamos aí com o quadro Direito do Consumidor, ou melhor, o Consumidor em Ação, que é justamente o Dr. Silvio Soares, que é o nosso colaborador de segunda-feira. E, na verdade, ele sempre está aqui, na segunda, na quarta e na sexta-feira. Na terça-feira nós temos aí a participação também da nossa colaboradora, a doutora Clarissa Botega, que também discorre sobre famílias, tudo que se relacionar com famílias, nós estamos aqui na quinta-feira. Nós temos o quadro também Tribuna Criminal, com o doutor Ricardo e a doutora Laila, né? Ela que já se encontra aqui também nos nossos estúdios, né? Laila que já se encontra aqui, e daqui a pouquinho você que quer fazer sua pergunta, nosso WhatsApp, parece que hoje está tudo ok, 9974-1213, para você fazer suas perguntas aqui nos temas que daqui a pouquinho nós vamos abordar. Amanhã, sexta-feira, né, já é o pontapé desse grande feriado prolongado. Por quê? Porque sexta-feira o servidor público vai comemorar o seu feriado, que era ontem, transferiu para sexta-feira. E na segunda-feira é o dia de finados, dia dos mortos, né? Então vai ficar sexta e segunda como feriados, nesse caso, sexta-feira, por servidores, apenas para os servidores públicos do município, do estado, da União, que amanhã realmente vai fazer vai emendar. Mas nós estaremos aqui normalmente amanhã, sexta-feira, com o programa Veracidade, com o quadro Moda e Prosa, onde nós vamos estar aqui fazendo algumas apresentações. É bem provável que o doutor Silvio também vai estar com vocês aqui amanhã, falando um pouquinho sobre matérias que se relacionam diretamente com você, consumidor. Eu quero inicialmente parabenizar todos os aniversariantes do dia de hoje. Parabéns aos aniversariantes de hoje. Eu quero dar esse parabéns especial ao meu irmão, o José, Zezinho, vulgo Zezinho, né, lá da Vivo, engenheiro da Vivo, né, ele que faz aniversário hoje. Eu estou esperando só a confirmação, o churrasco de hoje à noite, lá no Jardim Petrópolis. Vou aguardar aqui pelo WhatsApp a sua confirmação. Parabéns. Em nome do meu irmão, quero cumprimentar todos os aniversariantes do nosso querido estado de Mato Grosso, nossa querida Baixada Cuiabana, né? E é o que sempre eu falo, né? É o momento da reflexão, de você fazer uma retrospectiva da sua vida, o que você fez até hoje, né? Erros e acertos, e daqui para frente projetar aqui o que você tem de foco, o que você tem de objetivo, e que Deus conceda esse sucesso a você e continue iluminando a todos os aniversariantes de hoje. E eu quero, ao Cineide aí, vou lá na sua casa, independente da festa, e vou dar uma passada aí hoje à noite. Pode preparar aí, ó, aquele baião de 2. Mas eu quero falar um pouquinho de Pax Nacional, né? Você que ligou essa televisão, vamos falar de Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais, funciona assim, você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Eu quero mandar um abraço para o Gilberto, João Marques, né? O famoso Joãozinho do fogão. Né? Você que tem um problema de fogão, quer consertar seu fogão, quer desentupir o fogão, qualquer tipo de fogão, João Marques ali perto da creche Santo Inês. João Marques, um abraço a você, seus filhos. O nosso amigo Gilberto, né? Gilberto, que é da Prefeitura Municipal, trabalha na Prefeitura, eu não sei, acho que já até aposentou, é vigilante. E eu quero cumprimentar todos os plantonistas aí dos hospitais, Polícia Militar, os agentes prisionais, né? Que agora não se fala mais agentes prisionais, mas eu quero os policiais civis, militares, os porteiros dos nossos condomínios aí, de nossas edificações, muitos prédios aí, os porteiros aí assistindo aí o programa Veracidade, a todos, nossos taxistas, mototaxistas, a grande CPA, que sempre tem participado efetivamente, justamente com a audiência no nosso programa, o pessoal de Várzea Grande, o pessoal de Rosário Oeste, Nobres, Barão de Melgaço, Livramento, Poconé,
Poconé, quero dar um abraço ao seu Otávio, lá no João Godofredo, o pessoal que sempre está assistindo o nosso programa, enfim, a toda a Baixada Cuiabana, o pessoal que está subindo para Chapada, um pouco do pessoal da Chapada que pega também o sinal de vez em quando aí da TBO, e você assiste o programa também pelo site www.programaveracidade.com.br e tem um ícone lá, TV TBO, você clica e você assiste em tempo real em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, agora a TBO, com toda a programação local, passada em tempo real para qualquer lugar do nosso querido país, nosso querido Brasil. Nós vamos passar daqui a pouco e vamos chamar um intervalo comercial e a gente já volta daqui com o quadro Tribuna Criminal com a doutora Laila, que hoje está sozinha, né? O Ricardo está em São Paulo, doutor Ricardo, mas ela vai estar aqui com certeza atendendo você, telespectador, pelas suas perguntas no WhatsApp 9974-1213. Vamos um pequeno intervalo e já voltamos. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. IP Serviços Terceirizados, a forma mais econômica para sua empresa ou condomínio contratar mão de obra com redução de riscos trabalhistas. Com organização e qualidade, a IP mantém mais de 30 especialidades em mão de obra, desde serviços de limpeza, portaria, jardinagem, recepção, segurança, até administração. Quer agilidade e lucro nos seus negócios? Deixe a mão de obra por conta da IP. Serviços Terceirizados. Ligue 3027-5320. Agora você tem um lugar para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. Uma clínica médica popular completa, com preço justo e atendimento de qualidade. A Clínica São Benício conta com várias especialidades médicas reunidas em um só local. Consulta com hora marcada sem precisar ficar esperando meses por isso. Ganhe ainda mais desconto fazendo o cartão saúde da Clínica São Benício. Ligue e agende sua consulta. 3364-6465. 3364-6465. Eu, Ademar Jajá, estou aqui para convidar você para estar assistindo o programa Cara do Povo, das 9 às 11 horas da manhã, de segunda a sexta. Especialmente para você, com muita premiação, música, cultura, entrevista e muito entretenimento. Então você não pode perder este programa, porque este programa ele é seu, é meu, é nosso, é o programa A Cara do Povo, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã. Espero por você. Quer ganhar uma cozinha completa? Então participe da promoção Blitz em sua casa, da rede de supermercados Bom Gosto e o programa A Cara do Povo. De volta com o programa Veracidade na sua TBO, canal 8. Hoje, quinta-feira é o dia do Tribuna Criminal. Vamos ao quadro? Aqui, doutora Laila, já presente nos nossos estúdios. Boa tarde, doutora, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luiz, o prazer é meu. Boa tarde aos telespectadores. Hoje, doutora Laila não está sozinha. Nós temos um convidado aqui que vai participar até o final do nosso programa. Polêmico, questionador, odiados por muito e amados por pouco, Enoque Cavalcante. Boa tarde, Enoque. Eu falei besteira, não? Não. Hoje nós vivemos no Brasil um período de completa liberdade de opinião, de manifestação. Nunca tivemos esse tempo. E a gente tem que aproveitar, e você está exercendo essa sua liberdade. Eu dou boa tarde a você e a todos os telespectadores que prestigiam a programação regional aqui da TBO. Enoque Cavalcante é editor do Caderno Cultura, né, do Diário de Cuiabá, e hoje ele vai participar aqui com o programa. Nós estamos aqui com a doutora Laila,
E tem um tema bastante importante que está tramitando justamente lá está no STF, uma votação, sobre a proibição dos participantes de concursos da Polícia Militar estejam tatuados, né? Essa votação está acontecendo no STF. Eu queria que a doutora Laila falasse um pouquinho sobre essa votação, e depois eu quero pedir a opinião desse grande jornalista, desse grande comentarista, que é o Enoque, que eu peço desculpas, eu falei essa brincadeira, porque eu tenho uma liberdade muito grande de falar com o Enoque, de vez em quando ele também dá umas apertadas aqui na gente, mas tudo democrático. O espectador também pode participar ligando? Com certeza. Qual o telefone? Nós temos aí o WhatsApp 9974-1213, já está na tela, né? Tem o telefone do programa. É importante que tenha com certeza, vamos perguntar. Sempre a gente tem a interação do telespectador com relação aos assuntos que são aqui ventilados. A cada dia um assunto diferente, um tema diferente, um profissional diferente, e hoje nós estamos aqui com a doutora Laila, do Tribuna Criminal, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão dessa proibição de participação no concurso da Polícia Militar, os candidatos estejam tatuados. E aqueles que já passaram e que têm a tatuagem, como é que vai ficar? Vão ser exonerados? Boa tarde, Luiz. Na verdade, isso daí aconteceu no estado de São Paulo, que um candidato ele foi aprovado dentro do número de vagas, e aí ele participou da academia de formação, né, o curso de formação dos policiais militares, e aí ele foi barrado na fase final, já de exames, justamente porque ele tinha uma tatuagem em uma parte em que não era considerada permitida pela Polícia de São Paulo. Se não me engano, era uma tatuagem na perna, que ficava exposta caso ele utilizasse uma bermuda, né, naqueles eventos em que os policiais militares eles se fardam de shorts nas patrulhas durante o dia. E aí ele tem essa tatuagem na perna, e por essa razão ele não completou, não foi nomeado para esse cargo, então ele recorreu até o STF. Então a discussão toda que gira em torno disso é que, na verdade, nós não temos nenhuma lei específica que regule esse tipo de proibição. Se servidores da segurança pública, né, não só policiais militares, se eles porventura podem ou não ter seus corpos tatuados, ou se acaso eles podem, em quais partes do corpo isso seria permitido. Então essa discussão ela foi relevada lá no STF, né, vai entrar numa pauta de julgamento através de uma repercussão geral, de um recurso extraordinário, e aí a tese que nós temos justamente desse candidato é que, independente da tatuagem ou do local em que essa tatuagem está alocada no corpo dele, ainda assim ele consegue exercer tranquilamente a sua função de policial militar. Contra a tese contrária, justamente da Corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de que essa tatuagem em uma localidade exposta não seria, acho que socialmente recomendável, aceitável, nos termos, né, da codificação da Polícia Militar. Enoque Cavalcante, faz um comentário sobre o que a doutora Laila discorreu aí com relação a esse episódio aí em São Paulo. A questão da tatuagem é um fenômeno que se multiplica, né? Hoje você não vê aí uma referência cultural no nosso país, no mundo, que não seja todo tatuado, aqueles cantores, os atletas, né? Você vê aí que todo mundo faz questão de ter aquela mãozinha toda cheia de configurações e tal. Então, eu acho que a polícia militar, aí, os militares, mais uma vez, estão chegando atrasados. Quer dizer, eles continuam reprimindo uma manifestação pessoal, personalíssima, que deve ser um direito reconhecido. Eu, por exemplo, não gosto de tatuagem, né? Mas se o PM gosta, se o servidor agregado à Marinha, Aeronáutica, quer botar lá uma tatuagem, homenageando a mãe, homenageando um amor, homenageando sei lá o quê, é um direito personalíssimo que ele tem, né? Isso já foi reconhecido, talvez não no caso da PM aí, que está em julgamento, mas em diversas manifestações trabalhistas, né? O cara estava trabalhando, sofreu impedimentos aí na contratação por causa de tatuagem. Já houve manifestações pelo Brasil afora assegurando que o patrão não deve se meter nisso, não se deve meter na vida da pessoa. Quer dizer, em que uma tatuagem vai atrapalhar o desempenho do policial na sua ação? Quer dizer, eu acho que as corporações têm muito mais que se preocuparem hoje com um comportamento violento, né? Aquele negócio que a gente vê aí, às vezes, no Jornal Nacional, né? O cara mete uma pessoa dentro do carro e começa a bater,
e tal, dá tiro. Essas situações é que envergonham a PM, não é a tatuagem. É isso que tem que mudar. E essas baixas que dá, policial morrendo no combate, isso também é um caso, não só da agressão, como também do lado também que o policial sofre. A gente percebe, eu tenho conversado com alguns policiais que até pediram para não falar os nomes, eles vão para a rua, sofrem um problema, acaba cometendo alguma coisa, é classificado como excesso, é punido, está sendo fiscalizado, está ali a corregedoria, é afastado, não tem nenhum tratamento psicológico, não existe um acompanhamento para que esse policial possa ter esse aparato, né? Eu também comungo com a ideia de que não vai ser uma tatuagem que vai alterar no perfil do trabalho desse policial dentro do... agora a opinião dos outros ministros lá, que vai ser submetida à análise dele. Aliás, parece que a questão envolve mais do que tatuagem. Na verdade... Envolve outra... A polícia militar está sendo... Quer dizer, os militares, de maneira geral, estão sendo objetos de outras questões. Lá a questão da homossexualidade está sendo debatida lá também. Né? Porque pintou o homossexual do Exército, é sumariamente demitido. Então, essa discussão está na pauta. Começou ontem. Ontem, no meu blog lá, tem uma materinha. Qual que é o blog? Pode falar aí, meu amigo. A página do ENOC, www.paginadoe.com.br. Há 6 anos no ar. E aí, doutora, o que a senhora analisa essa questão da homossexualidade? Não, na verdade, sempre que se tem concurso para a área de segurança pública, nos editais a gente vê lá que eles não têm, na maioria dos editais, a proibição de tatuagens em localidades porventura expostas, pernas, braços, pescoço. Isso daí eu acredito que, né, assim como o Enoque disse, é incondicional, porque, na verdade, qual o valor de uma tatuagem, qual a diferença de uma pessoa que tem uma tatuagem, né, em um local que não fique exposto para outra pessoa que tenha, no exercício de uma função pública. Isso daí não vai interferir nada na conduta dele enquanto policial militar. Tanto é assim que muitos policiais militares das Forças Armadas, de segurança pública, qualquer que seja o cargo, eles se tatuam todos depois, né, justamente porque primeiro tem essa rigorosidade na admissão, e depois eles, né, acabam exercendo esse direito de dispor do próprio corpo. Na verdade, se você quer fazer uma tatuagem, você está exercendo esse seu direito constitucional. Então, assim, eu acredito que a votação do STF vai ser favorável no sentido de liberar. Por isso mesmo que eles aceitaram esse recurso como uma repercussão geral, justamente para decidir de uma vez por todas essa controvérsia. Porque estava ficando muito assim, cada estado é de um jeito. Então, se eu presto concurso para a PM aqui em Mato Grosso, eu não posso ter uma tatuagem na perna, por exemplo. Mas se eu presto no Rio de Janeiro, eu posso. Então, fica uma coisa muito desproporcional, né? A gente tem que tentar unificar esse entendimento no sentido justamente de aceitar que todos possam participar. Vamos dar um recado do pessoal que está mandando mensagem. Boa tarde, Poção, de plantão, mas de olho no seu programa. Sucesso, irmão. Ernesto, da PJC, da Polícia Judiciária Civil, aqui o pessoal da polícia, quero cumprimentar todos aí da PJC que está assistindo o programa. Boa tarde, Luiz, estou gostando muito do seu programa aqui, Aguinaldo, do Dr. Fábio 2. Um abraço, pessoal do Dr. Fábio 2, muito importante aí a participação desses grandes companheiros aí, que sem você, telespectador, não tem razão da gente estar aqui, né, fazendo o programa. Vocês são uma peça realmente fundamental para que a gente possa continuar. Inclusive, vocês podem aí interagir através do WhatsApp, sugerir aí justamente a programação, fazer suas críticas, né? Falar, eu não estou concordando, muda esse bloco, por que você não fala sobre tal tema, tal assunto? Então, a pauta do programa justamente está voltado a atender você que está aí nos assistindo agora, nesse momento. E com relação, engraçado, nessa questão da homossexualidade, o Código Civil já permite hoje o casamento, né? Pessoas do mesmo sexo, está aqui reconhecidamente, há essa conquista e há essa quebra, né? Como é que fode essa questão da discriminação, né? É porque, na verdade, o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, eles têm alguns crimes que são propriamente militares, ou seja, que realmente coíbem ou coibiam até ontem, né, esse tipo de prática. Na verdade, a decisão do STF, ela gerou em torno da questão da pederastia e do relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo dentro do estabelecimento militar. Então, o STF, salvo engano, até o Enoque pode me corrigir, a questão da pederastia ela foi declarada inconstitucional e a questão da relação homossexual, né? Então, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo deveria ser retirado, deve agora ser desconsiderado o termo homossexual, para que se considere qualquer tipo de relação sexual dentro do estabelecimento militar.
ou entre homem e mulher, ou entre pessoas do mesmo sexo. Claro, com aquela exceção daquelas localidades militares em que a gente tem um conjunto habitacional, né, que são as pessoas da Vila Militar. Claro que essa vedação não vai se aplicar para esses casos, mas ficou mais ou menos nesse parâmetro a decisão de ontem. Não sei se foi definitiva ou ainda está em votação, não acompanhei tudo. Quero mandar um abraço aqui, aí, Poção, estou sempre ligado no programa, abraço, Roberto Dalbian, moradores CPA. Obrigado aí a família Dalbian, sempre assistindo o programa. Muito obrigado aí pela audiência e estamos aí pronto para responder os questionamentos aqui para a nossa operadora do direito, doutora Laila, que está aqui hoje nos correndo no quadro Tribuna Criminal, todas as quintas ela está aqui com o Ricardo, e o Ricardo não veio hoje porque está em São Paulo, né? Foi atendendo aí justamente esse lado profissional, está lá em São Paulo, mas se der tudo certo, quinta-feira ele vai estar aqui novamente com você, telespectador. Doutora Laila, votação no Congresso sobre o Estatuto do Desarmamento para liberar armas. Nós vamos falar sobre esse tema, mas vamos chamar o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho você vai falar com a doutora Laila sobre a questão do desarmamento. E nosso editor de cultura do caderno lá do Diário de Cuiabá, Enoque Cavalcante, também nosso convidado de hoje, participando do programa Tribuna Criminal e também colocando suas opiniões. Pode fazer pergunta para a doutora Laila ou para o Enoque. Nós estamos aqui prontos para atender vocês. Daqui a pouquinho voltamos. Por meio do programa Emprega Rede, o governo de Mato Grosso está qualificando 14 mil trabalhadores, encaminhando jovens, pessoas com deficiência e mulheres em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais, agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional, com meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Quer preparar de forma rápida e eficiente para o mercado de trabalho? Então venha para a Up Digital. Aqui você irá aprender como se estivesse trabalhando com profissionais especializados em material didático de alta qualidade. E ainda você pode escolher entre os mais de 30 cursos que a Up Digital tem para você. Não perca mais tempo. Matricule-se já e seja um profissional de sucesso. Up Digital, o trabalho de seus sonhos em suas mãos. Rua Napoleão José da Costa 401, Várzea Grande. Fone 2137 1900. Sempre viajo para o interior de Mato Grosso, seja a negócios ou para visitar a família. E é por isso que eu tenho a Unimed Superclass, para cuidar da minha saúde em todo o estado. Gente, peraí, tem camarão nessa comida? Esqueci! Ainda bem que ele tem Unimed Superclass. Com Unimed Superclass, pode ficar tranquilo, pois conta com cobertura estadual, Unimed Proteção Familiar, fisioterapia, farmácias, vacinas e muito mais. Quem tem Unimed, tá tranquilo. Foi camarão, doutor. Boa tarde de novo aqui, estamos com você, telespectador, você que ligou sua televisão. Nós estamos com o programa Veracidade, hoje no quadro Tribuna Criminal, com a doutora Laila, falando hoje sobre essa questão da votação no Congresso, que a gente estava falando, no STF, com relação às tatuagens, os concursos de Polícia Militar em São Paulo. E eu quero aproveitar aqui também já mandar um abraço, boa tarde, esse tema da tatuagem. Manda um abraço para a guarnição da Rotan, do serviço aqui hoje, temos operadores que já foram punidos por esse motivo. Pessoal da Rotan, um grande abraço aí. Tutu,
Tutu da Rotan, um abraço para você. No seu nome, quero cumprimentar todos esses guerreiros, esses homens que vivem aí dando essa segurança para a nossa população. E acontece de forma imparcial, de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Parabéns aos nossos amigos policiais da Rotan, né, que está assistindo o programa. Aí, doutora, ela fala aqui também que temos operadores que já foram punidos por esse motivo. Cuiabá. Fala do policial da Rotan. Pela tatuagem. E aí? Precisou. Aqui Cuiabá não estava liberado, não está liberado? Isso aí só em São Paulo que estava. Então, na verdade, aqui eu não sei se... porque tem um estatuto, né? Da própria PM, da né? PM. E aí eu não sei se ele recebeu uma sanção administrativa depois que ele ingressou na Polícia Militar, porque eles também têm uma regressão bem rígida referente às tatuagens também. Então, pode ser que, se esse policial militar ele já tomou posse, já está em efetivo exercício, e ele realizou essa tatuagem em um local vedado pelo Estatuto dos Policiais Militares, é provável que ele tenha respondido a um procedimento administrativo. Aí eu já não sei especificar, porque eu desconheço aqui em Mato Grosso como que funciona esse estatuto. Eu quero reforçar, eu estou mandando um abraço para o Tutu da Rotan, mas não foi ele que mandou a mensagem. E a gente, por uma questão de ética, e não vamos citar a fonte, até para não ser prejudicado, né, esses guerreiros que estão trabalhando aqui, ele simplesmente citou que já teve gente que foi punido por essa questão da tatuagem. Mas, antes de a gente começar com o tema, tem a questão desse percentual aí de auxílio de alimentação dos PMs, né, que foi votado agora. Houve uma manifestação ontem sobre aquela questão dos R$400, trabalhar ininterruptamente por 12 horas, é isso, né, Enoque? 12 horas de sequência, né? O debate continua. Nesse exato momento, deve estar acontecendo na Casa Civil uma negociação. De um lado, as associações representativas dos PMs e bombeiros, que é a SOF, que representa os oficiais, a SUAD, que representa subtenentes, sargentos, e a CS, que representa os cabos e soldados. Estão lá sentados na mesa com o secretário Paulo Tax, que é o chefe da Casa Civil. Fazem um tempinho aí que essas associações vinham tentando negociar com o secretário de Segurança Pública, que é o promotor Mauro Zac. Não conseguiram, estabeleceu-se aí um litígio, né? Veio um decreto propondo R$18 por dia para os PMs que atuam no policiamento ostensivo com carga de 12 horas. Houve umas notas, uma troca de notas, todo mundo viu isso na mídia na semana passada. No final de semana, o governador fez uma reunião lá e disse que tinha reformado o decreto, mas essa reforma não satisfez a categoria, os militares, né, que voltaram a se manifestar. Não satisfez por quê? Porque continua, né, o governador aumentou o percentual, né, 400 por mês, mas só para quem cumpre a jornada de 12 horas. E grande parte dos policiais e bombeiros não, né, atua no serviço administrativo, faz jornada de 6 horas, de 8 horas. Não seriam contemplados, né? Não seriam contemplados. Então, o que a categoria busca, e certamente está sendo discutido nessa audiência lá na Casa Civil, é que todos os PMs, né, inclusive o PM da banda de música, o PM do helicóptero, todos eles possam estar ganhando R$400 de auxílio alimentação. Essa semana nós vimos aí o Tribunal de Justiça, os servidores do Poder Judiciário ganharam, né, foram beneficiados com um decreto, aí, uma decisão da presidência do tribunal que estabeleceu R$800, né, de auxílio alimentação para os servidores do Poder Judiciário. As lideranças aí dos PMs e bombeiros têm colocado o secretário Mauro Zac, que quer pagar 400 para alguns da PM, ele mesmo ganha 1.350 de auxílio alimentação, o promotor Mauro Zac. Então, aí está estabelecido esse conflito. A gente espera que hoje, lá na Casa Civil, o secretário Paulo Tax consiga dar um encaminhamento e que o governador Pedro Tax faça uma intervenção positiva no sentido de beneficiar essa categoria, que, como estamos discutindo aqui, né, ela não é feita só de preconceitos e restrições, ela é feita de muita luta, muito trabalho em favor da população e de toda a comunidade mato-grossense. Falando nisso, Sheila, vamos colocar aquela matéria de segurança pública, desse curso superior de polícia. Vamos ver, nem tudo, né, coisas que são boas, tem coisas boas também aí. Vamos ver essa questão da capacitação. Vamos lá, Sheila.
Até 27 de novembro, 80 militares e civis se preparam para a carreira de Estratégia da Segurança Pública de Mato Grosso com o curso superior de polícia realizado no auditório de Cine Monteiro, na Assembleia Legislativa. Ao final, será exigido um trabalho científico abordando aspectos relevantes dos principais setores da segurança. O objetivo é capacitar o profissional para o Estado-Maior da corporação. Na Polícia Militar e no bombeiro a habilitação é para o posto de coronel. E na Polícia Judiciária Civil, a habilitação para o delegado de classe especial. Com ênfase em estudos de comando e Estado-Maior, com abordagem inter e transdisciplinar em várias áreas e dimensões de conhecimento, como economia, agronegócio, desenvolvimento local e regional, metropolização, urbanização, inteligência de Estado e também o componente valorativo e deontológico e ético, né, do exercício das atividades de gestão estratégica. O último módulo do mês de outubro teve como convidado especial o presidente da Assembleia de Mato Grosso, Guilherme Maluf, responsável pela palestra sobre o papel do Legislativo e as suas prerrogativas constitucionais. O parlamentar enfatizou as transformações para um Estado mais desenvolvido nos aspectos econômico e social e a integração entre os poderes e as forças de segurança. Toda a segurança do Estado passará por esse grupo que aqui está. E eu tracei um perfil do que é a Assembleia, da sua atuação. Essas pessoas que aqui estão serão os futuros gestores de toda a segurança pública do Estado. E eles têm que saber como a Assembleia participa disso e como eles podem se integrar à Assembleia. Interessante, muito interessante aí. Ali o Coronel Rondon, né, que é um dos intelectuais da academia, coisa que lá no Caderno Cultural do Diário de Cuiabá nós já destacamos. O pessoal tem essa imagem, né, desse noticiário aí de cadeia nele, lá da Atena, só vê aquele negócio da polícia violenta, da polícia no policiamento ostensivo, mas existe também hoje um quadro de policiais altamente qualificados no plano acadêmico. A Academia de Polícia hoje é uma instituição de nível superior aqui que forma os próprios policiais. Antigamente tinha que se viajar para outro estado, se transferir para buscar conhecimento. Hoje está aqui implantado e no mais alto nível. E o Coronel Rondon, que apareceu aqui, né, falando e tal, é um desses líderes, né, intelectuais da nossa Polícia Militar e que precisam ser colocados mais em evidência. Eu acho que... Eu abro aquele site lá do Polícia Militar, não sei se você tem essa curiosidade. É um site tão pobre, né? O governo do Estado, o governador Pedro Taques, deveria, sei lá, fazer algum investimento de forma a que esses diferentes aspectos da vida da caserna, da vida militar em Mato Grosso aparecessem mais, né? E que a gente não só visse o pessoal retratado assim de forma dos embates, né, ali do policiamento ostensivo. Existem outros aspectos muito importantes, como foi na semana passada, que você falou aqui disso, né, o lançamento ali do CD da banda de música da Polícia Militar, né, um grupo musical de altíssimo nível que está aí tocando e cantando o nosso rasqueado, canções da nossa MPB, da música clássica, e que precisa cultura, ser, né, mais conhecido. Precisa ser trazido mais aqui e já vieram, na veracidade. Eu conheço o pessoal, e tem um detalhe, são pessoas que realmente... E você olha para a polícia e você vê aqueles homens fardados e a interação dele com a própria comunidade. Você falou um negócio interessante, a polícia hoje, a polícia tem um trabalho tão bem feito que às vezes uma ação isolada, uma falha de um soldado, ela acaba, parece que o impacto é maior do que umas coisas boas que se fazem. Você falou muito bem aí desse corpo técnico, de preparo desse policial. A gente nunca pode tomar parte pelo todo, né? Os policiais hoje estão todo mundo criticando aí o Mauro Zac, que é o secretário de Segurança Pública, que está sendo assim, um tanto duro na negociação do auxílio alimentação. Mas por causa disso, vai se queimar todo o governo do Estado? Não, né? Então é isso. Tanto que o secretário da Casa Civil assumiu a negociação e está fazendo nesse momento lá, com a direção das associações da PM e Bombeiro. Então, continua aberto aí o nosso WhatsApp, 9974-1213, para você fazer suas perguntas, suas indagações. Eu quero aqui entrar nesse tema que eu acho assim, extremamente importante, que é a questão dessa votação também no Congresso do Estatuto do Desarmamento, para liberar armas para o civil, para você. Às vezes você está ali, uma questão assim, eu queria que a doutora Laila fizesse essa introdução dessa votação que está tramitando, vai tramitar no Congresso, e da importância dessa votação para
cidadão, aquele cidadão de bem, aquele que vive. Hoje é até interessante a gente fazer, antes da doutora Laila comentar, você olha os comércios de uma forma geral, você vai em qualquer bairro de Cuiabá, é uma piada, o cara está atendendo numa prisão, ele vai lá, faz grade, e é o cidadão de bem, ele vai lá, ele tem que entregar o dinheiro para o assaltante, ele morre, mas não pode fazer nada. E como que fica a situação daqueles companheiros, né? Daqueles trabalhadores que geram emprego, que é o pequeno comerciante, pequeno empresário, que tem ali 2, 3 funcionários. Se você olhar, tem uma infinidade de empresas e eles não têm o mínimo de segurança. E não tem como você falar assim que vai colocar um policial para cada cidadão, um policial para cada comércio. Isso é impossível. Acho que tem que fazer. Eu também não estou falando com isso que todo mundo tem que colocar o revólver na cintura e se fazer a sua defesa. Mas vamos ver essa explicação da doutora Laila com relação a essa matéria, né? Essa votação que está no Congresso com relação ao desarmamento. Desarmamento, né? Ao armamento, né? Você desarmamento, né? Na verdade, essa discussão, ela foi iniciada ontem, foi uma briga imensa lá entre os parlamentares e, na verdade, é um projeto de lei que visa alterar o Estatuto do Desarmamento, no sentido de fazer o quê? Com que os regramentos ali constantes, eles sejam mais brandos, no sentido de possibilitar ao cidadão comum que possa fazer, né, portar essa arma de fogo, né, de um modo geral. Hoje, o que nós temos no Estatuto do Desarmamento é que o cidadão ele tem que observar uma série de burocracias, de licenciamento, de pagamento de taxas, de curso de aperfeiçoamento, para poder retirar esse porte da arma de fogo. Mas a arma, ele não pode portar na via pública, por exemplo, ele não pode transitar com a arma na cintura. Essa arma ela tem que ficar resguardada na residência, né, em um local fechado, ele não pode transitar nas vias públicas. Então, esse projeto de lei que foi iniciado a votação ontem é para se tornar mais brando, não é que vai revogar o Estatuto do Desarmamento, que nós vamos viver como nos Estados Unidos, que as armas são liberadas, é tudo liberado. Não, ainda vai vigorar um regramento, mas vai ser mais brando, né? Então aí o cidadão de bem ele poderia, né, portar essa arma de fogo sem prejuízo de receber uma abordagem policial. Inclusive ontem lá na discussão do Congresso eu achei muito interessante que o argumento dos parlamentares que querem, né, a aprovação desse projeto era justamente de que, poxa, se pode liberar o uso das drogas, por que não pode liberar o uso da arma para o cidadão de bem, né? Então, foi uma das polêmicas lá. Não me lembro qual era o parlamentar o defensor do estatuto, mas ele travou uma briga contra aquele deputado João Willis, que ele é contra. E aí, justamente, o argumento que ele usou foi esse. Foi, poxa, se agora estão querendo liberar até o uso das drogas, por que não poderiam amenizar para o cidadão de bem fazer sua defesa em casa, no seu comércio, já que a segurança pública não está dando conta de conter a criminalidade. Então, foi isso, essa discussão que foi iniciada ontem. Uma coisa que me chama a atenção, o Enoque até ventilou aqui o nome do coronel Rondon, me parece que você falou, né? Um qualificado profissional aí que está capacitando esses PMs, Edson Rondon, que vão para as ruas, né? E são pessoas que vão colocar a arma numa cintura e vai lidar com diversos problemas aí, conflitos, né, dentro da capital. Eu pergunto até para o Enoque com relação a esse pessoal, se libera essa arma, esse cidadão que vai estar com essa arma, quem é que vai preparar esse cidadão para poder andar armado? Ele vai saber utilizar ela no momento certo? Qual que seria, aí no caso, doutora Laila, quais são os critérios, né? Tem já algum critério para a liberação? Quais são os requisitos mínimos exigidos para que esse cidadão de bem possa ter sua arma em casa? Enoque e doutora. É uma discussão que não vai se resolver de um dia para o outro, né? É uma discussão que rola através dos tempos, né? E que culminou com o Estatuto de Desarmamento sendo fixado como lei aqui no nosso país. Eu, pessoalmente, como nós estávamos discutindo aqui PM, estrutura militar e tal, eu acho que o corpo militar tem que ser responsabilizado pela segurança. Eu sou contrário a qualquer liberação hoje. Eu acho que, como a doutora, inclusive, alertou, nós não podemos ficar olhando lá para aquele exemplo dos Estados Unidos e se nos aproximarmos daquilo. Aquilo é um horror. Volta e meia entra o cara numa sala e dá 10 tiros, outro tal, a criança mata outro. Aquilo é um absurdo. Entendeu? Então eu fico chocado que lá está o Obama lutando para fazer um limite de arma e não consegue. O presidente mais poderoso do mundo não tem poder contra
a bancada da bala lá. A bancada da bala aqui, ela se levantou agora, está se assanhando cada vez mais dentro do Senado, unida à bancada evangélica, fazendo uma maioria conservadora dentro do Senado e da Câmara e do Congresso Nacional, e fazendo reverter. Na verdade, o que está vendo com o Estatuto do Desarmamento é uma reversão. É o que eles fizeram agora com essa questão aí da proteção às mulheres também. Estão fazendo uma série de mudanças, né, para que o estupro, por exemplo, não possa ser firmado com a facilidade que foi estabelecida em lei agora, né? Mesmo assim, o aborto, por causa de estupro, ele não será tão facilitado se passar o projeto que a bancada evangélica está encaminhando lá. Então, essa preocupação que se personifica hoje na figura do deputado Eduardo Cunha, presidente evangélico e presidente da Câmara Federal, é uma coisa que me preocupa. Eu gostaria, quer dizer, que nós, cidadãos civilizados, pessoas de bem, como você tem repetido aí, nós cada vez mais exigíssemos. A polícia tem que ser qualificada, a polícia tem que ser multiplicada. A educação e a formação humanística de nossa população tem que ser fortalecida dentro das escolas, dentro das universidades, em todos os ambientes. Nós temos que transferir essa coisa da violência institucional para o corpo estabelecido, que é o corpo militar. Se nós ficarmos cada um querendo ser o Billy the Kid aqui no bairro, né, vamos voltar àquela situação que está lá no Rio, lá, milícias. Todo mundo foi, 11 milhões de pessoas foram lá ao cinema ver o Tropa de Elite 2. O que é aquilo? É essa coisa de cada um acha que tem o direito de fazer a sua... Mas não é omissão do Estado aí? Nesse caso, o Estado não foi totalmente omisso em relação a... Perfeito, é uma omissão do Estado. Então, o que nós fazemos? Nós substituímos o Estado ou procuramos aperfeiçoar o Estado? E essa comparação que o deputado faz da liberação da droga, se pode liberar maconha, se pode liberar esse consumo mínimo e não pode liberar arma para o cidadão de bem. Essa é a discussão, é uma discussão que a sociedade tem que resolver. Eu acho, por exemplo, que a liberação da droga, ela já está aí. Né? Você fica se discutindo, tem que liberar a droga. Poxa, qualquer tendinha aqui dessa cidade, a pessoa bebe à vontade, compra uísque, compra cachaça, isso não é droga? A gente liga a televisão, tá aí as mulheres dançando a cerveja, a Vera Verão, não sei o que lá, quer dizer, a gostosona, eu vou beber cerveja porque a gostosona está vendendo. Quer dizer, isso não é droga? Nós conseguimos limitar o cigarro. Qual foi o mal? O que aconteceu? O que piorou no país depois que a propaganda de cigarro foi extinta? Nesse caso, o Enoque é a favor da liberação da droga, desse consumo? Eu sou a favor da liberdade para o cidadão. A decisão não é do Estado, da questão do uso do meu corpo, do uso... Né, se eu quero beber muito leite, muito açúcar, mesmo sendo diabético, poxa, muitas pessoas morrem por decisão própria. Mas eu acho que, mais do que nunca, tem que se ampliar a informação. E a bancada da bala não pode continuar falando sozinha. Nós estamos aí entrevistando aí a doutora Laila, que está falando aqui sobre a questão do desarmamento, e nós convidamos aí o Enoque, com certeza, também para participar desse quadro muito importante. Doutora Laila, com relação a esse projeto, tem alguma exigência para que esse cidadão de bem possa ter esse armamento? Eu não tive a oportunidade de dar uma olhada no projeto de lei ainda, mas eu acredito que ele vai ter uma regulamentação de como deverá se proceder, né, para o cidadão de bem ele poder ter acesso a essa arma de fogo de uma maneira menos rígida. Tá? Eu sou até favorável à implementação. Eu já ia perguntar para a senhora, qual é o posicionamento da senhora? Acredito que justamente pela sua liberdade, né, de fazer o que você quer, o que bem entender, se às vezes a segurança pública não consegue chegar até seu estabelecimento comercial, quem sabe se você receber um treinamento, você consiga, né, ou de alguma maneira coibir a ação desses criminosos. É claro que não seria uma coisa liberada, né, a esmo. Né, junto com essa liberação, é provável que se tenha a implementação de uma política pública, um curso de capacitação, por exemplo, implementado pela própria Polícia Militar, por que não? Ou pelos servidores das Forças Armadas, justamente para capacitar o cidadão de bem a manusear essa arma de fogo. Porque às vezes você coíbe que ele use uma arma de fogo e aí ele vai tentar usar uma faca, um bastão, um caco de vidro para poder se defender, o que é muito pior para ele. Né? Então, assim, eu sou favorável, desde que, né, junto com esse abrandamento,
seja implementado, né, um regramento específico no sentido de capacitação, de que o cidadão ele receba um certificado de que ele está apto, assim como já é o procedimento para o porte de armas, mas não tão rígido quanto o que se encontra hoje regrado pelo Ministério da Justiça e pelos trâmites lá da Polícia Federal. Enoque, com relação, caso passe isso no Congresso, você acha que isso vai amenizar, vai reduzir um pouco o índice de violência dentro do nosso Brasil? A violência está lá, diz que, pela história que a Bíblia conta, começou lá com Caim e Abel. Não é isso? Aquela história que a gente ouve na igreja e tal. E até hoje não houve assim, uma contenção. As legislações, as pregações, os doutrinamentos na escola, tudo é feito para que o homem, né, possa viver em paz e pacificamente, em comunidade e tal. Mas, né, a disputa faz parte da vida, né? Dizia lá o Karl Marx que a violência é a parteira da história. Então, nessa disputa, que às vezes é uma disputa de ego, né? Fica lá o Zé Carlos do Pátio disputando ali na Assembleia com o Wilson Santos. E pá, muitas das vezes o cara vai pro pau, né? Hoje a gente viu. Emanuel Pinheiro com o Wilson Santos. Também. Hoje a gente está vendo aí, está no noticiário aí, o Reinaldo Caiado partiu para cima do ministro lá. Né? Tem um nas nossas casas de leis está tendo violência, né? Então a violência está aí, né? Às vezes por as coisas mais inusitadas, mas o que eu acho é aquele absurdo que quando a gente abre o noticiário e vê lá, uma criança, por acaso na sua casa, abre a sua gaveta, encontra uma arma, vai brincar com o seu irmãozinho, e nessa brincadeira dispara um tiro, e o irmãozinho morre, e vira noticiário, e todo mundo fica chorando e tal. Essa possibilidade da arma ali... Pode ocorrer isso? É isso, pode ocorrer. A gente tem que eliminar absolutamente isso. Né? Vamos botar o 190 para funcionar. Teve qualquer irregularidade. Tem uma série de interfaces aí que precisam ser aperfeiçoadas, assistência social, para que, né, o ordenamento da sociedade, a nossa capacidade civilizatória, seja capaz de lidar com essas questões. Existem países, a gente vê aí, por causa do equilíbrio econômico, atingiram um nível de convivência em que os homicídios foram reduzidos. Então não é uma impossibilidade. Lá na Escandinávia, né, a gente abre para ver lá, existe um nível de homicídios e tal bem mais reduzido. Por quê? Porque existe uma convivência econômica e social mais justa. Então não adianta. Soluções paliativas, não adianta. Sim, o estatuto está bem rigoroso, mas a violência continua. Vai abrandar? Será que não aumenta mais? A gente tem que, evidentemente, desdobrar essa discussão, e aí é o convite para que o telespectador também se manifeste, não só aqui, mas no seu ambiente doméstico, no seu ambiente, né, comunitário, naquela rodada de cerveja, porque é dessa discussão, é dessa apreensão das informações que nasce a mudança. A democracia exige continuada e apaixonada participação de todos. Não podemos ficar esperando que um presidente da República, um prefeito ou um governador resolva as coisas por nós. É no dia a dia, enfrentando as questões, que a gente resolve. E não sei se é necessariamente com a arma na mão. Quando você dá uma pausa aí, eu quero um telespectador e fala aqui. A polícia, em geral, deveria fazer exame psicológico de 6 em 6 meses em todos os policiais, em vez de ficar discutindo tatuagem. Tem muitos policiais aí que não passaram no exame, estão armados, não passaram no exame e estão armados na rua. Joelson de Várzea Grande. É isso. Joelson, obrigado pela participação, pela intervenção. Continue participando sempre. O que você acha, né? Ele fala que tem gente despreparado com arma na cintura. Então veja só, então em vez de estar discutindo mudança no desarmamento, nós temos que fazer investimentos ali. Né? Eu imagino quando o policial aqui se envolve num assassinato, né? Porque ele, né, doloso, né? É uma coisa, mas tem o culposo, ele se defende, mas ele vai ter que responder, ele tem que... E a cabeça do cara fica preocupada. E não existe estrutura na polícia para abordagem disso. Então vai se criando aquela, né? Aí a gente vê surgir os Lepesté, esses caras aí, né? Que viram herói, né? Que viram herói também, dependendo da atuação. E os dois lá, Matador do Arcanjo, eram todos policiais.
né? Depois vem a grana, os seduz. Então ali precisa ter uma intervenção, né, para que as mudanças aconteçam. Claro que essa não é uma verdade, é só uma opinião. Doutora Laila, o que a senhora fala aí desse comentário do telespectador do Joelso lá de Várzea Grande? Assim, Luiz, os policiais militares, eles, justamente por esse regramento que eles possuem, bem rígido, eles constantemente sempre sofrem sindicância ou procedimentos administrativos. Qualquer conduta que eles pratiquem no exercício da função. Então, se, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, se um policial militar chega de um patrulhamento na via pública alterado, porque houve uma troca de disparos, enfim, não conseguiu encontrar o autor de um determinado delito, ele chega alterado no batalhão por conta do que ele passou, afinal de contas ele arriscou a vida dele, né, para poder tentar capturar esse autor criminoso. E suponhamos que lá, se ele chega no batalhão e o superior dele indague a ele o que se passou, e ele responde para o superior de maneira alterada, porque afinal de contas ele estava em uma situação, né, que exigiu muito dele. Para vocês terem uma ideia, esse policial militar ele vai responder a uma sindicância, porque ele se alterou com o superior hierárquico dele. Então, o policial, além de, né, ter um auxílio alimentação, né, Enoque, que é isso que está para acontecer, está na via pública, arrisca a própria vida e ainda chega no batalhão porque, por conta de um estado de ânimo alterado, ele, né, se exaltou numa resposta, ele ainda tem que responder um procedimento administrativo, né, ter essa chateação. Então, assim, são essas pequenas coisas que vão se somando no decorrer da carreira desses policiais militares. E, naturalmente, que eles ficam com o emocional e, né, obviamente, o psicológico abalado, né, alterado. Então, eles necessitam, sim, de ter um acompanhamento psicológico pela própria natureza das funções, não só os policiais militares, os policiais civis, o corpo de bombeiros, qualquer um que esteja atuando aí na segurança pública, porque, afinal de contas, todos os dias que eles saem na rua para trabalhar, eles não sabem se vão voltar vivos para casa. Então, vocês imaginam como não fica o psicológico de um servidor desse. E aí ter que se preocupar ainda com pequeneza de auxílio alimentação, se ele pode receber ou não. Se vai comer naquele dia satisfatoriamente ou não. Exatamente. Então, eu concordo com a questão desse amparo de natureza psicológica para esses policiais. Não só porque há mais de 6 meses, mas não sei com uma certa periodicidade, porque pela própria natureza da função, eles precisam desse acompanhamento. E o que, infelizmente, é o que não acontece no nosso estado hoje. Tá. Tem um telespectador que mandou uma mensagem aqui, ele põe uma arma no desenhado e fala: prefiro lutar como homem que morrer como um gado. Eu apoio o porte de arma, fim do Estatuto do Desarmamento, compartilhe. Ele falou que ele compartilhou no plebiscito e votou para o pessoal andar armado. Então tem gente aí, mas aí a opinião, né, a gente respeita a opinião de cada um, apesar de no plebiscito o voto dele não foi voto vencido, né? Parou justamente essa questão que o Enoque defende, que é o não armamento para o civil. Quero aproveitar um pouquinho e falar sobre a Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para ficar em dia com o seu plano. É só entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais, funciona assim: você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique aí tranquilão. Pax Nacional. Mandar um abraço para o Ayrton aí, Nilson, pessoal aí, o João César, né, da Pax Nacional. Nós estamos hoje no quadro Tribuna Criminal, falando aqui com a doutora Laila, né, justamente sobre essa campanha aí, uma lei que está sendo votada no Congresso, né, com relação a pessoas, né, civil andar com arma, mas com alguns critérios, né, isso aí está sendo votado no Congresso. A gente está discutindo aqui de uma forma muito ainda humilde, né, e pedindo a opinião de você, telespectador, com relação a esse projeto de lei, né. Não vai alterar aquilo que foi decidido no plebiscito, né. Como está aí também essa tramitação da liberação da droga, não é, quando fala liberação da droga, não é liberar a droga de uma forma geral. Existe uma quantidade mínima, né, que aquele, não vou falar consumidor, vamos falar aquele viciado, né, porque existe ali o papel do traficante. Você não pode falar que você está andando ali com 1 quilo de maconha ou 100 gramas de cocaína e falar que você é um viciado.
que aí já é enquadrado como traficante. Tem esse mínimo, me parece que é 25 gramas, é isso? 25 que foi estabelecido, não, né? Estabelecido não, está ainda em... Está em votação, seria 25 gramas, mas ainda com aquele fator circunstancial, né? Dependendo da forma que a pessoa for surpreendida com aquela quantidade de droga, se presumir que ela estava traficando, às vezes sobrou uma trouxinha, ele já vendeu todas, então ele ainda vai ser considerado como autor deletivo. Então é tudo muito circunstancial e com relação à quantidade da droga também, acho que seria 25 gramas. Tá de bom tamanho, né, Inox? 25 gramas, né? O debate está rolando lá no STF, né? Parece que o que se aponta é uma liberação paulatina, parece que essa é a posição majoritária que está pintando no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, libera-se primeiro uma pequena quantidade de maconha, não se libera a cocaína. Acho que a discussão está correndo por aí. Tá. Telespectador aqui, chega de comprar pistolas e fuzis. Para resolver, tem que ter educação de qualidade. Enfim, não colocou o nome, mas a gente achou importante essa manifestação e tem, lógico, isso tem procedência, com certeza, né, Enoque? Não existe verdades absolutas. Não tem como você falar. Você falou de outras esferas, outros setores, combater violência, né? Você chega lá no bairro afastado da área central de Cuiabá, não tem iluminação pública, não é asfaltado, não tem uma creche municipal, não tem uma escola municipal. Como que você quer falar de segurança, né? Porque isso aí é uma equipe multidisciplinar, são secretarias que tem que estar envolvida em todos os tipos de secretaria para se falar num conjunto. Então, não se discute segurança pública sem falar em educação, sem falar em cultura e uma série de setores da sociedade que poderia contribuir muito com isso. Enoque, nós estamos terminando o meu programa. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Veracidade. Obrigado a você por esse espaço, para a gente poder se manifestar. Quanto mais espaço se abrir numa programação regional, eu sou daqueles que eu sou o primeiro a aplaudir. Por isso até tenho referendado aqui, né, cada vez mais as pessoas estão comprando TV a cabo. Né? A maioria das redes, o que é que faz? Você liga a TV a cabo e vai ver programação do Rio, de São Paulo e tal, porque eles não retransmitem, não colocam na grade as emissoras locais. A NET é uma única, estou fazendo uma propaganda aqui. Tranquilo. A NET é a única que coloca. Você chega lá, você vai ligar aqui na televisão, no TBO, e vai ver o programa Programa Veracidade. O seu programa Veracidade. Essa hora deve estar. Se você está na Sky, em outra, você está vendo o programa nacional lá. Não sabe o que está acontecendo aqui. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, parabéns a você e a TBO, ao Jajá Neves e todos que tocam a programação dessa emissora. Muito obrigado. Quero finalizar aqui, antes de passar a doutora Laila Keynes, de Várzea Grande, a guerra contra o tráfico fracassou. Medidas como liberação é o único caminho. O tráfico desencadeia e abre a porta para milhares de crimes de todas as esferas. Não citou o nome, mas obrigado aí pela mensagem. Doutora Laila, obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez por poder participar do seu programa e agradeço a presença dos telespectadores. A você, telespectador, muito obrigado aqui pela audiência e esperamos amanhã você nesse mesmo horário, às 14 horas. Amanhã nós temos o quadro Moda e Prosa com Tony Woods, né? Temos aí o Silvio Soares também, Consumidor em Ação, e esperamos poder contar com vocês até amanhã, né? Então, amanhã, se assim o nosso grande arquiteto nos permitir, estaremos aqui com vocês. Tenham todas uma excelente tarde, né? E um final de hoje, quinta-feira.